Olá, queridos! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está aqui no Evangelho de João 2, as bodas em Caná, a água feita em vinho. Mas eu gosto de denominar também essa passagem como o amor de mãe. Então, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai água e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, essa história das bodas de Caná, né, ela me remete assim a pensar no amor de mãe. Por quê? Desde da anunciação feita pelo anjo Gabriel a Maria, Maria ainda era uma menina. Ela ouve o anjo falando: olha, você vai engravidar e você dará à luz um filho que será chamado Filho do Deus Altíssimo, e ele será maior do que Davi, porque o reinado dele será para sempre. E ela, se assustada, né, pergunta: mas como isso acontecerá se eu ainda sou virgem? Eu tenho um noivo, mas não tivemos relações sexuais, não conheço a homem ainda. Como que isso se dará? Provavelmente ela preocupada, né, na época, imaginem, né? E o anjo acalma Maria e diz: Não tenha medo, pois Deus enxergou graça em você, Maria. Você foi agraciada por Deus, você foi escolhida por Deus. E você vai gerar através do Espírito Santo. E a partir daquele momento, Maria, ela já se entrega ali a Jesus. Ela aceita, né, aquele chamado, e ela aceita Jesus, então, naquele momento. E quando chega já Jesus na idade de 30 anos, quando eles estão nessa festa, que era uma festa de casamento, eu acredito que Maria estava ali, andando por ali, verificando, né, como é que a festa estava se desenvolvendo, porque os judeus, eles gostam de festejar mesmo, né? Então, quando tem um casamento, são vários dias de festa. E Maria, então, observa que o vinho tinha acabado. E ela fica, então, assim, né? Meu Deus, o que vai ser desses anfitriões? Eles vão passar por um constrangimento muito grande. E ela chega até Jesus, que também estava ali na festa com seus discípulos, desfrutando, prestigiando aquela festa. E ela fala para Jesus: Jesus, o vinho acabou, meu filho. E Jesus então vira para ela e fala: mulher, o que tenho contigo? Como se fosse: o que você quer que eu faça? Ainda não é chegada a minha hora. E ela, naquela ansiedade ali de tentar ajudar, eu acredito assim que... Porque tem muitas pessoas que falam: ah, Jesus chama Maria de mulher, e podem até interpretar como se ele estivesse sendo desrespeitoso com Maria, mas não, isso era uma maneira normal de chamar na época, eles usavam mesmo esse termo, né, para se referir até mesmo à mãe.
Então eu creio que quando Jesus falou isso para ela, ele deve ter olhado para Maria com aquela doçura, com aquela calma, com alegria até, porque eles estavam em uma festa, e ela, só no olhar dele, né, nos gestos, ela já deve ter entendido tudo e aí ela fala para os empregados: olha, faça tudo o que ele vos disser. Porque Maria, ela foi escolhida para gerar Jesus em seu ventre. Ela acompanhou cuidou de Jesus do nascimento até a idade adulta. E nesse tempo, a Bíblia não relata muita coisa sobre a infância e juventude de Jesus, mas Maria, ela já sabia que ele tinha ali uma promessa de Deus na vida dele. E tantos acontecimentos mostraram para ela. Tem uma passagem que está lá em Lucas 2:51, que diz que Jesus, Maria, José, os irmãos dele e um monte de amigos, parentes, eles tinham o costume de ir até a cidade de Jerusalém em época de Páscoa para as comemorações. E então Jesus, numa dessas viagens, ele estava então com 12 anos, e no caminho de volta, Maria e José percebem que ele não está voltando com eles para casa. Então eles ficam muito, né, aflitos e começam a procurar e não acham, e voltam lá para Jerusalém para procurar Jesus. E para surpresa deles, ele estava no templo, conversando com os doutores da lei, discutindo com os doutores da lei. Ele tinha apenas 12 anos. Então José e Maria chegam apavorados: meu filho. Maria disse: mas meu filho, por que você fez isso com seus pais? Né? Nós ficamos preocupados. E Jesus fala: não, mas por que vocês estão preocupados? Não sabe que eu estava cuidando das coisas de meu pai? Então isso já entra no coração de Maria, de José, todos esses acontecimentos, essa forma de Jesus falar, a sabedoria. Ele foi crescendo, a Bíblia fala que ele foi crescendo ali com Maria e com José, em estatura, mas também em sabedoria. Então Maria sabia, ela sentia ali como mãe também, que ele tinha a promessa que Deus havia feito. Então ela pede isso e ela entende através do olhar dele, sem ele precisar falar. E ela fala para os empregados então seguirem tudo que ele dissesse. E ele então fala: encham aquelas talhas. Havia umas talhas ali que tinha água para purificação, para os judeus lavarem as mãos, né, como um ritual de purificação que eles faziam antes de comer. E ele fala: encham aquelas talhas com água. E os empregados enchem. Agora então leve um pouco para o mestre-sala provar, que era o organizador da festa. Então eles levam achando que era água, né? E aí quando o organizador da festa, o mestre-sala, prova aquela água, ela já havia sido transformada em vinho. E ele prova aquele vinho e ele fala: nossa, mas é vinho. E não é simplesmente um vinho, é o melhor vinho. Então ele chama o noivo, né, o dono da festa, e fala: olha, é curioso. Geralmente as pessoas, elas servem o vinho melhor no início da festa, porque depois que os convidados já estão fartos, já beberam bastante, eles não vão perceber que o outro vinho não é tão bom assim, e você fez o contrário. Então Jesus ali atendendo o pedido da mãe dele, daquela mulher que gerou o Filho de Deus, ele atendeu a um pedido e transformou a água em vinho, mas não só no vinho, no melhor vinho. E ele supriu ali aquela necessidade da festa, e com isso ele acabou realizando ali o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre. Então o que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo o amor de mãe de Maria por Jesus, a confiança, o relacionamento deles, e de Jesus também com Maria e com José também. Então Jesus aqui, ele testifica a honra que ele tem com os seus pais, para com os seus pais terrenos ali, que são Maria e José.
Então eu creio que ali houve um momento entre eles de muita alegria, né, de poder ter ajudado ali. E por outro lado também Jesus já manifestando a sua glória, e os discípulos então creram nele, realmente que ele era o Filho de Deus ali. E a partir de então Jesus começa a sua jornada, né? Então, meus queridos, eu vejo ali um amor muito grande de Jesus para com seus pais e dos pais também para com Jesus. E a nossa oração de hoje é nesse sentido. Pai amado, Pai de misericórdia e infinito amor, que nós possamos, ó Deus, ter em nossos corações, ó Pai, esse amor de mãe pelos nossos filhos, Senhor, por aqueles que são gerados do ventre ou não, ó Pai, por aqueles que são colocados através de Ti, ó Pai, em nossas vidas também, para que nós, mulheres, tenhamos esse coração de mãe, esse cuidado, esse relacionamento, ó Pai, com aqueles nossos filhos, gerados por nós ou não. Mas que os filhos também, ó Pai, venham, Senhor, a ser tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para que eles entendam que é um dos Teus mandamentos honrar pai e mãe, e que eles honrem seus pais nesta terra, ó Deus, e que eles tenham um relacionamento de amor, de família entre si, ó Pai, abençoados por Ti, mas que principalmente, Senhor, eles venham a entender que a maior honra, a maior glória e o maior louvor tem que ser sempre a Ti, ó Pai, nosso Senhor e Criador. Pai, eu oro e clamo a Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Beijo, queridos. Fiquem com Deus.